Olá, pessoal! Você sonha em falar inglês fluente sem aquela pronúncia travada? Conheça a fórmula do inglês fácil, que transforma 6 anos de estudo em apenas 3 meses. O segredo? Cada povo vê o som escrito de um jeito diferente. Mas com a tabelinha do inglês, você desvenda o código do som das letras, pronunciando natural como nativo. Adeus frustrações, olá comunicação orgânica. Imagine se comunicar com o mundo todo em viagens, trabalho ou Netflix sem legendas. É simples, rápido e comprovado. E agora, com muito carinho, vamos receber o nosso próximo convidado, o querido fantoche Trigobello. Vem pra cá, Trigobello! Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast de mito. Eu sou Henrique Moura e estou com ela, Thalita Santos. Seja muito bem-vinda, tudo bem com você? Oi, tudo bem? E você está bem? Opa, eu tô muito bem e muito feliz hoje, porque hoje a gente tá recebendo um ícone da Conexão TV, um cara que eu gosto demais dele, né? Nosso querido Trigobello, seja bem-vindo, Trigobello, tudo bem? Opa! Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Tá tudo bem? Claro, tá muito melhor agora a companhia de vocês, do Henrique e da Thalita. Olha, tenho certeza que vai ser uma conversa muito divertida e muito animada aqui neste Gimito, não é? Que legal. E, bom, pra quem não sabe, né, muitos episódios eu convido o Trigobello, hoje tô tendo a presença dele estar aqui no meu podcast, então eu tô muito feliz. O Trigobello é incrível, passa todos os dias na Conexão TV, né? Eu sei como é que o pessoal não enjoa, né? Não, e tem gente que ainda pede, ainda manda e-mail, manda mensagem, ainda querem mais Trigobello, aí eu não sei o que acontece, cara. E quantos episódios você já gravou, Trigobello? Já estamos perto de 100 já. 100 programas, né? 100 programas. Programas, mas depois também tem episódios pequenos, tem vídeos, agora até lançamos um canal aí que é o Trigobello Kids, daqui a pouco a gente fala sobre isso também, não é? Mas é muita coisa que a gente faz aí, estamos sempre fazendo, e também os nossos espetáculos, né, em teatros e viagens, quer dizer, é uma vida aí muito dedicada à arte, dedicada à cultura e dedicada também à televisão, Meric. Que legal, que bacana. E fiquei sabendo que você também já viajou para Portugal também, verdade? Na verdade é o seguinte, vamos começar falando a verdade aqui a gente fala a verdade, não é? Eu nasci em Portugal, cara. Nasceu em Portugal? Na cidade de Vila Nova de Gaia, né? Que o Betinho isso aí, ó, o rapaz está do meu lado aqui, esse que tá sempre aqui do meu lado, daqui a pouco ele vai aparecer. Ele morou 24 anos em Portugal, ele é aqui de Curitiba, mas foi para lá e lá ele fazia espetáculos, fazia espetáculos não é só em Portugal, pela Europa toda, viajando, né? E daí uma hora ele precisava de um boneco inteligente, precisava de um boneco bonito, um boneco, boneco carismático, ele não tinha esse boneco no repertório dele ainda, e aí ele me criou, sabe? Um belo dia ele falou, vamos fazer um boneco bonito, vou fazer um boneco de sucesso. Daí ele criou o Trigobello lá em Portugal. Verdade. Mas você acredita que eu era mais feio do que eu sou ainda? até ele deu uma melhorada, deu na minha cara. Não, é porque assim, vou explicar. Na verdade, o Trigobello ele era para fazer parte de um vídeo, de uma música que ele fez lá em Portugal, e o personagem era um personagem meio muito popular, assim, então não podia ser um cara muito bonito, né? Então saí eu com essa cara aqui, desse jeito aí. Vai. Olha, mas eu tô entusiasmado, eu nunca acreditei, eu assisti o Trigobello direto na televisão, eu acredito que hoje eu tô entrevistando o Trigobello, tô muito feliz. Tá vendo, cara? Cara, eu tô... Não sei se você é forte, o que é isso? Eu tô muito feliz hoje, na revista do ano. E você, meu amor, também estreava com esse momento? Ai, gente, tô muito feliz, porque pra mim, a coisa que eu mais gosto no Trigobello é essa jogadinha da franja dele. Fecha o boneco aqui, ó, o diretor. Fecha o boneco aí. Agora, atenção. 3 vezes 1. Ule. Outra vez, ora. Opa, depois você volta assim, que fica bonito, né? Essa jogadinha, gente, dá um problema, sabe? Quando eu tô gravando na rua, porque os programas do Trigobello são todos eles gravados nas ruas, nas praças, a gente viaja por aí, daí a gente tem muito problema com vento, com iluminação, uma série de coisas, né? Com o povo, andando pela rua. Muitas vezes temos que parar a gravação para dar autógrafos, aquela coisa toda. Mas o vento é um grande inimigo dos bonecos, do teatro de bonecos e até meu. Quando eu estou gravando, quando tem vento, a jogadinha às vezes não funciona. Ou às vezes o cabelo não para lá em cima e o vento fica lá. E às vezes a gente tem que prender o topé na cabeça aqui do boneco para não ficar voando com o vento, sabe?
Essa coisa de gravar na rua, nas praças, e tem aí muito o que falar. E a criançada gosta muito quando chega lá, quer ver o cabelo do Trigobello, puxa o cabelo do Trigobello, tem muito disso? Tem muito, a criançada gosta. Depois a gente tem comentários lá no YouTube, lá no canal também, né? Tem gente que fala que tem um pai lá que apelidou o filho de Topetudo, também, o filho também deixou o topete. Muita gente já falou assim que os filhos também querem deixar o topete para ficarem parecidos com o Trigobello. Então até lançamos moda aí com o topete, ó. Quem é Justin Bieber perto do Trigobello, cara? É verdade, cara. Olha, isso é sucesso. Não, e tem gente aí na televisão que já andou copiando o meu topete aí, ó. Não é verdade, o topete é um sucesso. E aliás, o próprio topete nasceu assim por acaso. Que o Beto Inça tava lá trocando de cabelo. Eu já tive outro cabelo, mais bonito que esse, é claro. Mas tava trocando de cabelo, daí ele começou a pôr esse cabelo, esse topete, caía pra lá, caía pra cá. Deu aquela jogadinha, ele achou aquilo engraçado. O Beto Wilson achou aquilo engraçado. E aí, pá, ficou assim, olha. E fez mais sucesso na televisão. E ainda faz, né? Com certeza ele vai fazer muito mais. Com certeza. E eu quero saber, Trigobello, a tua melhor entrevista, qual foi? Do teu? Olha, difícil, né? Fiz muitas entrevistas aí com uns camaradas aí muito engraçados, gente muito... Aliás, na verdade eu gosto do meu programa, sabe? Ainda bem, né? Se tem alguém que gosta do meu programa, sou eu. Que é um bom sinal, né? Sim. Aliás, é um bom começo, não é? Mas eu vi que eu gosto do programa porque eu entrevisto gente do povo, não é? Nunca entrevistei uma pessoa famosa, assim, famosa. Eu entrevisto pessoas do povo, das cidades, e cada cidade tem um personagem, não é? E já encontrei, assim, personagens fantásticos aí nas cidades por onde eu passei, mas é difícil dizer, assim, qual delas foi a mais engraçada. Mas tem muitas engraçadas, assim, com personagens, assim, muito, muito caricatos, não é? Mas agora, nesse momento, não consigo te dizer qual foi a melhor entrevista. Você, meu amor, quer fazer uma pergunta? Eu quero. Vai lá. Bom, já sabemos que o inimigo declarado do Trigobello é o vento, né, gente? Mas já teve alguma situação bem inusitada envolvendo o Trigobello nas ruas entrevistando o povo? Uma situação assim que você pensou, nossa, essa aqui eu não vou esquecer, essa aqui foi uma pérola. Olha, tô aqui pensando, quer dizer, teve várias, na verdade, assim, né? Eu gravei uma vez como é que chama o lugar que me fugiu agora? Onde eles cultivam as plantas, eles cultivam as mudas, como é que chama? Esqueci agora o nome daquilo. É um lugar lá onde tem muitas plantas, E daí eu tava gravando ali perto de umas árvores e tal, e tava gravando com o responsável lá do lugar, e aquilo começou a sair a rega das plantas, né, a água. De repente senti aquela água por trás das minhas costas, mas o pior foi o Beto Wilson que tomou um banho ali, ó. Tomou um banho no regador lá das plantas lá, não é? Mas tem outras situações de cachorro sair correndo atrás do Trigobello. Eu sei mais. Não é. Agora sim, não lembro, mas dá pra fazer uma lista aí, não é? Dá pra fazer uma lista aí. Daqui a pouco eu me lembro e falo pra vocês, situação engraçada, né? Ah, teve uma situação, ó, lembrei, eu vou falar, não vou lembrando, né? Eu fui gravar uma caverna. Uma caverna, isso não foi tão engraçado. Foi uma caverna lá em Palmeira. O pessoal pessoal lá da cidade, porque vamos gravar naquela caverna, porque é a única caverna na América Latina que tem uma queda d'água dentro, não sei o que e tal. Aí o que aconteceu? Toda a equipe e eu, só que eu tive muita sorte que eu fui dentro da mala, não é? Mas toda a equipe, aí agora que falando do Beto Wilson, que tá aqui do meu lado, caminharam 5 horas dentro da mata, não é? Com todos os perigos que as matas têm, cobras, por acaso não viram nenhuma cobra nem nada, até viram lontras lá no rio, não é? Caminharam 5 horas para chegar na tal da caverna. Aí chegamos dentro da caverna. O que tinha lá dentro? Pedra. Um buraco negro. A queda d'água que tinha lá dentro estava seca, secou. Não é? Quer dizer, depois a gravação resultou em, sei lá, 1 minuto de gravação, 2 no máximo. Daí voltamos para casa, mais 5 horas de caminhada no meio do mato. O pessoal carregando todo o equipamento, tripé pesado, mala. Eu tava sossegadinho ali dentro da mala, né? Mas o pessoal da produção sofreu. O Beto Wilson aí chegou uma hora e não aguentava mais. Não, mas é gravar na rua, assim, sabe? A gente sai muitas vezes 5 horas da manhã de casa, a gente viaja, aí chega nos lugares, tem que encontrar as pessoas, né?
e às vezes convencer as pessoas para gravar também, que a gente tem sempre pessoas ali prontas para gravar, a produção já organiza isso tudo, mas chega na hora, não é? Aparece aqueles convidados assim do momento, mas sempre surgem situações muito engraçadas e isso é que é legal. Nunca é uma coisa assim 100% certa, vamos chegar lá, vamos gravar, vamos embora. Não, sempre tem surpresa no meio do caminho. Ainda mais aquele de 5 horas para ir 5 para voltar. Mas e assim, ó, só pra reforçar pro pessoal, que horas que o Trigobello tá passando na Conexão TV hoje? Hoje tá passando de manhã e de tarde, né? 6h30 da tarde. E de manhã também passa 9h30. 9h30 da manhã e 6h30 da tarde aqui na Conexão. 9 horas? 9 horas. Mas também, se o Trigobello não estiver passando, lê o programa que tá passando antes, e depois vê o Trigobello, o programa passa depois, não é? Já agora o Gimito passa que horas lá? O Gimito tá passando toda terça, tem episódio novo, né? Das 7 às 8 horas, e é reprisa na quinta e no sábado também, nesse mesmo horário, né? Então a gente também tá com essa parceria aí com a Conexão TV. Quero agradecer a Conexão TV também por proporcionar esse momento também pra mim, porque olha, pra mim porque assim, eu assisti muitas vezes o Trigobello na TV, né? E ainda na época da Paraná Educativa ainda, então eu tenho um carinho muito grande pelo Trigobello, acho. Bom, agora o Trigobello ficou um pouco de lado, foi descansar um pouco, né? E agora eu tô com o criador do Trigobello, nosso querido Beto Insa. Seja bem-vindo, Beto. É uma grande honra estar entrevistando você hoje. O Beto participou de inúmeros episódios do Gimito, vários especiais, né? E sempre participou, e eu tenho um carinho muito grande por você. Você participou do especial lá quando meu pai participou do episódio. Meu pai participou de um episódio e o Beto participou junto, foi do Motorhome, foi muito legal. E, que nem eu falo, eu tenho um carinho muito grande porque eu assistia você, né, na Paraná Educativa, agora na Conexão TV. E pra mim é uma grande honra estar recebendo você agora no estúdio. Você é um convidado que eu, né, com certeza tenho um carinho muito grande, né? Bom, a gente quer saber, né, como que surgiu o Trigobello? Primeiro, também agradeço muito o convite. Também é uma honra para mim estar aqui no teu programa, não é? Teu podcast. E já muitas vezes participei lá e foi sempre super divertido e a gente tá se conhecendo hoje, né? Sim, pela primeira vez se vendo pessoalmente, né? Já faz uns 2 anos que nós estamos aí conversando e desenvolvendo desenvolvendo o trabalho juntos aí. Sim. E sempre foi através do vídeo, né? E agora estamos aqui juntos, está sendo um prazer também conhecer a Thalita. Não é? Bom, o Trigobello, primeiro você falou que o Trigobello foi descansar. Na verdade, que tá descansando agora sou eu, né? Não é o Trigobello, porque o meu braço ali, não sei quantos minutos nós ficamos ali falando, o meu braço aqui já tá na guitarra, né? E cansa, o boneco é pesado, né? Quantos quilos pesa? Desculpa a pergunta. Nunca pesei o boneco, né? Nunca pesei, mas ele é pesadinho. Deve ser uns 20, não? Não chega tanto, mas uns 10 quilos. 10 quilos. E ficar com o braço ali controlando, coisa não é fácil, né? Mas respondendo a tua pergunta, quais são os projetos do Trigobello agora, não é? Bom, já estou aí há 8 anos sempre no ar na televisão, não é? Passei por várias TVs aqui no Paraná, não é? Até quando estava na Paraná Turismo, passava no Brasil inteiro, a gente tinha um feedback de muita gente de muitas cidades e estados do Brasil, o que era muito legal, né? E a ideia é voltar assim com o Trigobello, atingir o Brasil inteiro mesmo, sabe? Porque é um programa que funciona muito, né? Isso não sou eu, quer dizer, eu estou dizendo isso agora, mas eu estou repassando aquilo que eu fui sentindo e que as pessoas e o público do Trigobello foi comentando durante essa trajetória do boneco na televisão, né? E eu sempre acreditei, assim, num boneco como apresentador, não só como um participante ou como uma figura dentro de um programa de televisão. Eu queria mesmo ter um boneco, ele, o apresentador do programa, né? E a ideia nasceu porque eu, com o meu teatro de bonecos, que eu faço teatro de bonecos há mais de 30 anos, muitas vezes eu fui convidado para ir em televisões, dar entrevistas e tal, e sempre, não com o Trigobello, com outros bonecos, e sempre foi um sucesso muito grande. Os bonecos faziam um sucesso muito grande na televisão. Por exemplo, na Colômbia, eu já fui várias vezes participar de festivais lá, tem festivais que dedicam um dia só para as televisões. Os artistas todos dos festivais, eles circulam pelas televisões divulgando o festival, e é uma loucura, assim. E tem um dia em que as televisões todas vão no teatro, entrevistam os artistas, e eu fiquei pensando, olha que coisa engraçada, como isso funciona, né? Daí que veio a ideia de ter um programa. Quer dizer, primeiro comecei, como todo mundo começa, fazendo vídeos, colocando lá no YouTube,
E depois, aí não demorou muito, não é? Eu comecei na televisão e estou até hoje. E a ideia é continuar e evoluir mais o programa. Por exemplo, eu quando comecei com o boneco, eu tinha que fazer só... eu tinha um roteiro limitado, não é? Eu tinha que falar de turismo, de gastronomia e mais 2 ou 3 coisas. Eu não podia, por exemplo, colocar outros bonecos, fazer entretenimento, né? Isso eu quero e vou fazer, porque eu tenho muitos bonecos. Tem muitos bonecos, eu tenho espetáculos, eu tenho espetáculos com música ao vivo, tenho músicas minhas. Então eu posso, dentro do programa do Trigo Belo, colocar muitos números de entretenimento também, não é? E outras cenas com bonecos. Eu criei também para outra TV, eu criei um outro programa, que era o Rural News, que era um programa rural apresentado por bonecos. Daí, no caso, eram outros 2 bonecos, né? Quer dizer, eu tenho um repertório muito grande de coisas que eu posso agregar no programa do Trigo Belo, não é? E que, nesse momento, é só uma questão de tempo, né? Tenho certeza que vou conseguir isso, estou trabalhando para isso. Mas, nesse momento, também, eu tô me dedicando um pouquinho mais ao teatro, que é da onde eu venho. Estou fazendo espetáculos aqui, projetos aqui em Curitiba, não é? Também vou viajar, tenho festivais aí, vou para Itália, Portugal e México ainda esse ano, não é? Então, isso é uma coisa que eu até tinha deixado de lado, nessas viagens, porque tinha outros compromissos aqui com televisão, isso tudo, não é? Nesse momento eu aceitei esses convites, vou viajar e, claro, vou aproveitar para gravar. Eu sempre que vou, não é? Sempre que viajo, no caso eu levo outro boneco, é o Felisberto, que é o espécie de correspondente internacional que participa do programa, que é o boneco mais fácil de manipular, de enquadrar no momento de gravar na rua, né? Trigo Belo é mais complicado, tem que ter um tripé, tem que ter retorno, uma série de coisas, né? Esse outro boneco que é o Felisberto é um pouco mais fácil, também não é assim tão fácil, né? Mas eu vou produzir muito conteúdo ainda esse ano, não é? O ano que vem, esse ano eu tô gravando pouco o Trigo Belo, por exemplo, não é? Eu tô aí com um repertório de quase 100 programas, de 15 minutos, alguns até de meia hora, não é, que estão passando na televisão, mas eu quero, a partir do ano que vem, começar a gravar muitos programas para renovar e tô sentindo necessidade disso, né? Se você quiser me cortar, pode me cortar. Não, por favor. Uma pergunta, fica aqui, por favor, fique à vontade. Não esquenta. A gente gosta quando o convidado fala, né? Eu digo assim, para nós é uma grande satisfação. Agora, eu quero perguntar outra coisa. Semana passada a gente trouxe o dono do canal, Ronaldo Vaccari. Eu quero saber como vocês se conheceram. Ronaldo Vaccari, a gente se conheceu... Como é que a gente se conheceu? Eu tô aqui pensando... Não, a TV dele entrar no ar, daí eu tinha uma amiga que estava colocando o programa dela na TV do Vaccari, daí ela comentou comigo, né? E ela fez ali fez a nossa ligação, ela que fez a nossa ligação, e a gente começou a conversar, não é? A partir do momento que conheci o Vaccari, já a gente teve ali uma energia muito bacana. Mas, isso é da época da Euro ainda. Da época da Euro. Leonis, que legal. Logo ele já me convidou de cara, não, porque já conhecia o Trigo Belo também, não é? A vantagem de ser um pouquinho conhecido também ajuda, né? Sim. Vem aqui pra TV, vamos lá. Na altura eu já não tava na Paraná Turismo, né? Daí pra mim foi um prazer muito grande começar um projeto novo, não é? E agora continuo com a conexão aí com o Vaccari, não é? A gente também, ele já foi lá para Portugal comigo, já gravamos juntos lá e a gente se diverte muito quando estamos juntos e tem aqui uma energia muito bacana entre nós. E é um prazer estar aqui na conexão. Que legal, eu fico muito feliz. Que legal que vocês têm essa relação. Eu acho que eu também me sinto muito bem quando eu tô aqui, eu sou muito bem tratado. Isso é importante frisar, né? A gente vê que quando a gente chega aqui, a gente é bem tratado. Isso muda toda a diferença, o ambiente e tudo mais. Sim. E eu gostaria de saber como exatamente surgiu o Trigo Belo. Eu tava lá em Portugal, gravei um CD e daí eu queria fazer um vídeo, né? E precisava de um personagem, como se diz lá em Portugal, parolo. Parolo é meio caipira, né? Que tinha uma música, cantava uma música... Porque dentro do CD eu tenho rock, tenho samba, e depois tenho a música no estilo meio brega, não é? E eu precisava de um personagem assim meio estilizado, meio brega, assim e tal. Daí um belo dia eu peguei e vou fazer esse personagem aqui para esse vídeo.
não é? Peguei lá, esculpi ele, assim, sem riqueza de detalhes, né? Porque o Trigobello não é muito bonito, né? Não é. E eu não caprichei muito no boneco. Vou fazer um boneco aqui com uma cara engraçada, caricato, pra pôr aqui nesse vídeo. E saiu o Trigobello. Aí depois ainda dei uma melhorada. Atenção que ele hoje já dá com uma cara melhorada, não é? Mas eu tô fazendo outros 2 novos, não é? Tão melhores já, tão mais bonitinhos, tal, mas tem que manter, eu quero manter a característica do boneco, né? Porque o boneco já é conhecido, eu vou manter isso, mas ele vai estar um pouquinho mais bonitinho. A vantagem do boneco é que ele vai ficando mais novo, a gente vai ficando um pouquinho mais, né? Ele pode fazer o caminho contrário, vai ficando mais bonitinho e tal. E foi assim que surgiu, na verdade, para fazer parte de um vídeo que eu gravei lá em Portugal, né, que agora também quero regravar outra vez. Você eu lembro que você sempre comentou, e eu tive a oportunidade de trabalhar com a Feliz Banda. Queria que você contasse um pouco pro pessoal sobre a Feliz Banda, o que é a Feliz Banda. Sim, a Feliz Banda hoje já é o Show do Trigobello, que chama, o nome do espetáculo, na verdade. Né? Uhum. A Feliz Banda, ela vem do Felisberto, porque o Felisberto era o personagem principal da companhia. Felisberto, um boneco que eu tenho em várias técnicas, tem o Felisberto e Fios, Felisberto e Luba. Ele ainda é o personagem principal da companhia, da minha companhia, Beto Wins Teatro e Marionetes. Só que depois o Trigobello surgiu e ele ganhou fama, foi pra televisão, acabou sendo ele o personagem principal. Mas a Feliz Banda vem do Felisberto, era o Felisberto e a Feliz Banda, não é? Daí que eu criei esse nome por causa do Felisberto. E o Felisberto era o personagem principal dentro do show. Com as músicas todas minhas, o Felisberto fazia ligação entre uma música e outra, né, entre os personagens que apareciam dentro do show, não é? Mas daí, como o Trigobello assumiu esse papel, não é? Acabei agora até transformando o show da Feliz Banda, passou a chamar-se o Show do Trigobello, né? Então a Feliz Banda, digamos que já não existe mais, não é? Mas ela vinha através do Felisberto. Bacana. E assim, eu achei incrível as músicas que você faz. E quanto tempo faz que aquelas filmagens que você me passou? Já faz um certo tempo que você gravou elas. Sim, eu gravei em 2005, por aí, 2006. E como é que você fez pra produzir todas essas músicas? Você tinha uma banda também por trás disso ou você compôs todas elas? Não, tinha banda. Eu fazia a base, não é? No violão e alguma coisa no acordeão. Fazia a base, depois a gente tinha uma banda, tinha um músico músico e bonequeiro que trabalhava comigo lá em Portugal, muito bom, muito talentoso, que era o Rui, e depois ele chamou outros 2 colegas dele, que também, os outros 2 também eram Ruis, tem muito Rui em Portugal. Nossa. Então era eu e mais 3 Ruis, e aí eu compus as letras das músicas, as bases, e eu com o Rui nós fomos fazendo. Ele foi colocando outros instrumentos, bateria, ele tocava tudo, né? Botava bateria, guitarras e outros instrumentos. Aí depois também veio o tecladista, e veio outro rapaz que também fez vocal, e nós gravamos o CD. O CD na altura era Chico Lua, o nome do CD era Chico Lua. Porque Chico Lua também era o boneco que eu tinha como principal da minha companhia, só que o Chico Lua não era um boneco da minha autoria. Era um boneco da autoria do Manuel Kubachuk, que foi o meu mestre, foi com quem eu comecei a trabalhar com teatro e bonecos. E eu, quando fui para Portugal, eu levei o Chico Lua. E eu trabalhava com o Chico Lua, né? Era o personagem principal da companhia, aquele personagem que aparecia fazer a abertura ou a apresentação dos espetáculos. Depois daí eu criei o Felisberto, levei a Feliz Banda, e agora veio o Trigobello, com o show do Trigobello, quer dizer... Bastante coisa. Passou do Chico Lua para o Felisberto para o Trigobello, e agora acho que vai até o fim da vida, vai ser o Trigobello. Vamos lá. E aqui nessa pegada das músicas e tal, de onde surgiu a música que tá no canal agora, que é da Meia Furada? Olha, eu já nem lembro mais aonde que saiu essa pira aí, não é? Mas eu queria fazer, na verdade, músicas para as crianças, não é? Só que eu não queria fazer aquela coisa também, não queria fazer um ritmo, por exemplo, aquilo é rock, né? Criança curte rock mais do que nós, às vezes, muitas vezes, não é? E tanto que lá dentro do CD aí tem rock, tem outros ritmos assim. E também para as crianças curtirem, para os pais. Outro dia eu tava escutando essa música no carro com os meus 2 filhos. Eu escutei algumas vezes. Cara, eu tava no carro escutando essa música. Minha filha adora, tem 4 anos. E outro meu filho tem 1 ano e meio. E todo mundo dançando dentro do carro, em alto e bom som.
o carro do lado tava com o vidro aberto, tava calor, o cara do lado tava curtindo também, papo, curtindo, yeah! Quer dizer, o rock, né? O rock da meia furada. O porquê da meia furada, que eu acho que eu vi uma meia furada lá em casa, eu não tenho problema em usar meias furadas, eu uso meia que eu gosto de usar, se tá furada, não jogo fora, minha esposa é que joga fora. Daí que veio, quer dizer, inspiração para escrever uma coisa engraçada, né? Eu compus todas as músicas, uma vez também tava lá, eu lembro muito bem, no sábado, tava sentado lá em casa, e hoje eu vou escrever uma música, e não saía nada. Daí você fica numa agonia, o processo criativo, a gente sofre com ele, né? Porque você quer fazer as coisas e muitas vezes a coisa não vem. E eu fiquei lá uma tarde toda, não, hoje eu vou escrever uma música, eu tenho que escrever uma música, aquela ideia é fixa, né? E não saía nada. Até que você quer saber uma coisa? Vou limpar a casa, vou varrer a casa, porque, né, para aliviar a cabeça. E eu varrendo a casa, eu pensei assim, tem boneco que é de fio, tem boneco que é de luva, tem boneco de papel, tem boneco que derrete com a chuva. Opa! Não é? Já saiu ali um verso assim, que eu faço muito música falando de bonecos, que é o meu universo, né? Eu trabalho com teatro de bonecos, né? E eu varrendo a casa, de repente, em 15 minutos, eu fiz a letra da música. Coisa que eu não fiz a tarde toda, sentado no sofá, pensando e tal. Eu varrendo ali, tem boneco que é de fio, quer dizer, veio o fio condutor e a música saiu, né? E da meia furada eu não lembro exatamente qual foi o momento em que me inspirou para fazer a música. Mas pro pessoal de casa entender, eu tô num projeto, juntamente com o Beto, do Trigobello Kids, que é um projeto de trazer essas músicas que era da Feliz Banda, essa? Exatamente. Vim da Feliz Banda, agora é o show do Trigobello. Show do Trigobello. E trazer de volta essas músicas, né? E, assim, eu escutei muitas vezes essa música para produzir essa animação, não foi fácil, né? A gente sabe que eu e o Beto, a gente sempre se comunica bem e a gente trabalhei bastante para gerar, porque o pessoal fala, não, é só gerar lá, não, tem que trabalhar, tem um lado artístico, tem que ser bem perfeccionista, né? E a gente escutou muito as meias, a meia furada, que eu falei, não, eu tenho que trazer uma meia hoje, porque só falta o furo. Falta o furo da meia, ainda foi uma meia que, olha, a gente ficou muito com a questão da meia furada, porque eu escutei demais, e a Thalisa também escutou, como é que é? Peguei uma meia furada e fiz 2 lindos bonecos. Ele olhou pra mim, deu uma grande risada. Aí começa. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, nossa, e eu escutei muitas vezes essa música. Muitas vezes. Foi legal, foi muito bacana. Foi um dos projetos assim que eu mais gosto de fazer, essas animações do Trigobello. Eu fiz questão de trazer uma meia. Traga uma meia hoje, que a gente... Porque lembrei do rock da meia furada. Colorida por causa Mas é assim, você sabe, o processo criativo, ele exige muita repetição, Você na repetição, você está melhorando a edição, então, né? Quantas vezes a gente olha para aquilo, eu edito também, quantas vezes a gente fica olhando para aquilo e tira ali um A daqui. Uma vez até comentaram comigo, nossa, os teus convidados são sensacionais, porque eles não são gente que estão acostumadas com câmera ou que não são... É o povo, né? Sim, na verdade é o povo. E as pessoas não têm muita vontade para falar para uma câmera, mas as pessoas nem gaguejam, nem nada. Cara, eu corto toda a edição, cara. Antes o meu editor, ele ficava doido comigo, agora eu já tô editando eu também, né? Mas o meu editor, não precisa tirar isso aqui, não sei o que, o editor olhando lá, não é? Mas, cara, na edição a gente tira tudo, a gente faz milagre, né? Sim. Tem gente que fala muito bem, tem gente que vai ali... Nossa, tem pessoas assim que quando começaram a falar com o boneco, o Trigobello ali na entrevista, era fantástico, era sensacional, cara. Agora tinha gente que não, cara, tinha que tirar de leite e pedra ali, né? Mas, por exemplo, situações engraçadas, eu fui gravar em Balsa Nova. Daí eu falei lá com a prefeitura e tal, e com a menina da prefeitura, ela falou, vou arranjar aqui um professor que ele sabe tudo, ele sabe a história toda aqui. Cara, a hora que ele viu o boneco e a câmera na frente dele, o homem travou. O homem não conseguia falar. Quer dizer, o homem sabia tudo, mas não conseguia falar. Normal, quer dizer, as pessoas são assim, né? Sim. E não conseguiu gravar, e daí eu tive que gravar com a menina que era lá da prefeitura, não lembro o nome dela. Ela gravou comigo e o senhor que sabia tudo não falou nada. Sabia tudo, mas não falou nada. Não é? E aquilo que você me perguntou, né, aqui quando na chegada, como é que eu faço o programa, se tem roteiro, se tem improvisação. Tem o roteiro, né? A gente estuda antes, a gente pesquisa. Só que 90% da gravação e do assunto que sai ali é na base da improvisação.
Agora, não quer dizer que depois de tanto tempo também de estrada, que a gente chega super tranquilo. Eu sempre fico nervoso. Imagino. Sempre fico nervoso, né? E eu saio de casa e ficava mentalizando assim, não, eu vou encontrar pessoas que vão me ajudar muito, que vão... convidados interessantes, não é? E saio mentalizando assim e felizmente a coisa acontece, não é? Mas eu também fico nervoso, eu também fico aquela coisa, o que eu vou falar? O que eu vou perguntar? Sim. Só que na hora que eu pego o Trigo Belo, ele mesmo cria, ele tem vida própria. Cara, ele começa a falar, dá a risada dele, o assunto vem, a coisa vai. É impressionante. Tem muito disso também no podcast. Muitas vezes a gente tem convidado, mas às vezes, que nem eu falo, por exemplo, você tem um material extenso para assistir, então eu consumi muito Trigo Belo na minha vida, então para mim é mais fácil falar de um assunto que eu... Mas muitas vezes, por exemplo, você vai pegar... vou trazer um assunto sobre agronomia. Não sei nada sobre agronomia. Você fica preocupado com isso. O que eu vou perguntar para um agrônomo? É um assunto muito nichado e tudo mais. Você vai pesquisar. Mas parece que quando a conversa vem, você vai conhecendo mais a própria curiosidade, também a forma como você vai conduzindo o episódio, vai te trazendo aquela autonomia, aquela coisa de ter o controle da conversa, né? A gente também fica super nervoso, principalmente quando começou com essa questão da TV, eu ficava super nervoso, assim, porque acostumado com a tela, internet, o conforto de casa, aí do nada a gente de monte de câmera aí, não é? O diretor olhando ali, ó. O diretor olhando, né? O chefe do outro lado lá também. Então a gente também tem essa questão do nervosismo, eu também, dependendo da situação, né, que a gente fica... A gente também acaba ficando muito nervoso às vezes, mas é uma coisa assim que para nós ficou algo natural. O bate-papo, ele acaba ficando o podcast em si, ele não é uma entrevista, ele é um bate-papo, então acabou que a gente quebrou aquela formalidade, né, no começo. No começo eu lembro que eu ficava muito com receio de falar, desculpa aqui as pessoas, não que eu fale muito, mas a gente foi se policiando com o período do tempo, mas às vezes a gente largava algum palavreado, né? E a gente tinha muito medo de falar isso no programa. Falar, não posso falar. Depois eu fui ficando mais tranquilo, mais suave, entendendo que se aconteceu, aconteceu. Não tem edição, né? Sim. Qualquer coisa a gente tira lá na edição. Uma vez eu torço para um clube de futebol e tirei sarro do outro que torcia para o outro que estava muito mal, né? Eu não vou nem falar que lá dos clubes, que hoje dá um problema. Até o diretor ali, ó... O diretor aqui da TV, ele torce para outro time, né? Quer dizer, cara, já dá uma confusão ali. E eu, na gravação do Trigo Belo, né? Eu, de torcedor de um clube, tirei sarro do outro que tava mal. Eu botei aquilo no ar, né? E, cara, já veio comentários lá, você tá tirando sarro no meu time, não sei o que, cara. Não cortei, tá lá, mas hoje a gente tem que ter esses cuidados, porque hoje você tá muito limitado o que você faz, tem que ter muito cuidado com o que fala, né? Exatamente. Pra não ferir ninguém, nem nada. Mas o Trigo Belo eu gosto, assim, é um personagem extremamente carismático, né? E eu acho que eu acho que o Trigo Belo valeria a pena um dia ele fazer um podcast, pode trigo, né? O trigo pode, trigo pode, pô, eu acho que seria super válido, né? Mas isso tem que segurar durante uma hora o boneco. O problema é esse, né? O problema é esse, o bracinho aqui, olha, eu sou aquele cara que anda na rua, vê que esse lado aqui tá bombadão e outro lado é finíssimo, esse aqui é o Trigo Belo. Mas me diga uma coisa, você comentou que você tem um monitor que você leva para o pessoal entender como é que faz o programa do Trigo Belo, e você fica embaixo ali e fica com o monitor vendo como é que tá saindo a câmera, isso? Às vezes eu digo que eu enfio a cara dentro do monitor lá pra poder ver, não é? Que daí o boneco olha pra câmera, porque eu quando tô manipulando eu não consigo saber se o boneco tá olhando pra câmera ou não. É importante que ele olhe. Sim. Pra câmera e pro convidado. E pra enquadrar isso tudo, né? Então eu só gravo sempre com o monitor, eu nunca olho pro... quer dizer, às vezes eu olho pro boneco, né? Dou uma olhada rapidinho, mas volto ali, eu tô sempre gravando, olhando... O que é o contrário do teatro de bonecos. Porque no teatro de bonecos, se a gente tá manipulando ou boneco de luva ou de fio, a gente tá olhando pro boneco, não é? E no vídeo, não, a gente olha para o monitor. E o monitor tem uma coisa, um movimento contrário, né? Se o boneco tá mal enquadrado, se ele tá mais para a esquerda, você tem que colocá-lo mais para a esquerda ainda, né? Porque lá é o movimento contrário. Sim, isso que eu ia te perguntar, não confunde isso? No começo confundia, Nossa, agora já é muito natural. Mas no começo confundia. Então, a experiência traz a... E você falou dos bonecos com fios. Eu tive alguns quando era criança, eu sei que aquilo não é fácil de manipular.
E como você faz assim para manipular o boneco com fios? Porque aquilo realmente não é fácil. São vários fios assim, e você tem que puxar, ou saber o fio certo que você tem que puxar para levantar a mão, andar. Foram alguns anos de prática? Como é que foi isso? Eu tenho 30 e poucos anos de carreira, né? E depois é o seguinte, quando a gente está construindo o boneco, a gente já constrói ele pensando no movimento que ele vai executar. E aí você coloca os fios no lugar certo. Mas lugar certo às vezes tem que descobrir, né? Você tem que pesquisar. Tem alguns bonecos que a gente tem livros aí, livros já antigos e tal, na internet tá tudo lá. Mas quando eu comecei a gente pesquisava nos livros e tinha alguma coisa. Mas 70% do que eu faço hoje quando eu construo um boneco, ou melhor, eu nunca mais, faz anos que eu não olho mais para livros, eu mesmo desenvolvo um boneco de fio, não é? E aí eu vou pesquisando, eu preciso de determinado movimento, eu vou colocando fio, tirando fio, até conseguir. Por exemplo, teve uma experiência dentro da companhia que eu trabalhava, eles queriam fazer um boneco jogar capoeira. E aí encheram de fios naquele boneco, né? Encheram de fios naquele boneco e o boneco não funcionava, porque quanto mais fio, problema maior. Foram tirando fio, deixaram só 2 fios na cabeça do boneco, começaram a gingar assim, o boneco começou a gingar como se fosse um capoeirista. De colocar alguns pesos. O boneco sempre tem que ter um contrapeso, né? Uhum. E tem marionetes de fios, por exemplo, de colegas meus que são bem pesados. Porque o peso é que faz o contrapeso para você manipular em cima para obedecer ao fio, né? E daí começaram a colocar pesos nesse capoeirista e ele começou a obedecer. E depois, com o ensaio, foi tirando movimentos muito parecidos com os movimentos da capoeira. E funcionava muito bem. Quer dizer, é uma descoberta. Na verdade, é uma eterna descoberta, assim. Não só fios, como luva também. Aliás, você falando da dificuldade de manipular, não é difícil manipular um boneco de fios. O difícil é construir. Difícil é tê-lo tecnicamente bom para que ele execute o movimento dele. A partir daí, você vai manipular, com um pouco de experiência, você manipula bem. Uhum. Né? Mas a dificuldade maior está na construção do boneco. Né? E depois, o que é mais difícil hoje é luva. Porque a luva você tem que manter o braço aqui para cima, cansa o braço. Se o boneco abaixar, já perde o time, já perde não é? Marioneta não, você está aqui de cima para baixo. Né? Agora, luva, fazer isso aqui. Eu tenho um espetáculo que eu faço que era Araújo, Teodoro e Ofélia Figurina, que é um espetáculo de quase 1 hora, 50 minutos, com as mãos lá em cima. Fica você 5 minutos com as mãos assim pra ver. E eu já não sou tão novo, né? Cara, claro, eu troco. Tem momentos em que eu tô com as 2 mãos lá, tem momentos em que eu tô só com uma mão, não é? Daí dá uma descansada na outra mão, mas daí já volta a outra mão. Eu chego no final do espetáculo fisicamente muito cansado, né? Então, o que é marionete e fio não me causa nenhum tipo de cansaço, na verdade, mas luva é uma coisa complicada. E tem poucos espetáculos de luva, espetáculos bons, assim, de luva, a gente não vê muito por aí. Não é fácil. E como que você vê, assim, a questão quando você vai fazer os espetáculos, crianças e tudo mais, né? Como que é a recepção? As crianças, hoje em dia, a gente teve uma mudança, assim, um pouco cultural, né? As crianças hoje com mais celular, mais tecnologia, mas acredito que ainda a criançada adora ainda nesses espetáculos, ver e tudo mais. E geralmente é mais família, mais escola que vai assistir os espetáculos. Eu tenho feito para tudo, né? Estou participando nesse momento muito de digitais e faço escolas, faço teatros. Então, mas na verdade, o Teatro dos Bonecos hoje é um teatro familiar. Uhum. Eu fiz agora uma temporada no Teatro Piá aqui em Curitiba e vou voltar, não é mês que vem. É família que vai assistir. E essa família sempre são 2 adultos e uma criança. A maioria das vezes 2 adultos e uma criança. Um adulto, tem sempre um adulto, uma criança, ou 2 adultos, 2 crianças, ou 3 crianças, né? Mas é sempre meio a meio. Né? E aí você tem que ter um espetáculo que agrada esse. Sim. Pais e filhos. Mas o espetáculo de bonecos, a gente diz assim, nós artistas dizemos que os espetáculos de bonecos são para pessoas. Não é que sejam para crianças ou para adultos, são para pessoas, né? Sim. E as pessoas são as crianças, são os adultos, são as pessoas idosas. Quando os espetáculos são bem feitos, bem elaborados, eles encantam tanto as crianças como os adultos. Hoje as crianças elas têm um raciocínio mais rápido, né, com essa coisa da internet, dos desenhos, essa coisa toda. Eu já tive comentários de que isso, quando eu tenho um espetáculo, por exemplo, a História de um Cão, que é um espetáculo mais de fios, que é um espetáculo mais lento,
Já chegou um pai e falou uma vez para mim, o espetáculo é muito lindo, muito bonito, mas o fato de ele ser um espetáculo lento, a criança se perde um pouco, porque ela está acostumada a ver os vídeos, que é aquele tac, 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 tac. Quer dizer, o que está errado, será? Tá errado ver esse tipo de vídeo. Opa! Isso que eu ia perguntar. TikTok, né? Muito vídeo curto, episódio, no máximo, sei lá, multicolorido, 5 minutos, você já acabou o episódio. É um negócio mais. Quando começa, já acaba. Isso pra criança não é bom. Todo mundo sabe que vídeo pra criança não é bom. Os pais precisam proporcionar essas experiências teatrais, essas experiências lúdicas e tentar o menos possível deixá-las ali na frente da televisão ou da internet, isso tudo, né? Sim, preservar o desenvolvimento normal da criança, não é? E para deixar as tecnologias chegarem no tempo certo. As tecnologias são maravilhosas na nossa vida, né? Mas tudo tem o tempo certo. Eu vou comentar aqui uma vez quando eu fui assistir a Branca de Neve no teatro. Quando a escola levava, né? Não sei se ainda a escola geralmente, quando é mais nova, leva ali nos teatros para assistir, né? Às vezes é no próprio ambiente escolar. Já teve uma época quando eu lembro que 2 vezes eu tive um mímico, né, que lá era muito engraçado, né, mas eu me lembro uma vez quando eu fui assistir a Branca de Neve, que esqueço disso até hoje, que eu cheguei lá, eu não sabia que anão existia. Quando eu vi o anão, eu falei, não, que negócio é esse que tem anão? Aí no final da peça, saiu os atores. E eram todos os anões. Era nós. Cara do céu, nós piazada começamos a dar risada, porque claro, era coisa de piar, né? Cara, eu fiquei impressionado e não sabia, não tinha noção que existia. Não, que aquilo lá pra mim era um conto de fadas. Quando eu vi toda aquela galerinha andando, indo embora, os anãozinhos, todo mundo começou a olhar assim, falando, pô, mas existe anão, cara? Falei, meu Deus do céu, nós começamos a olhar, assim, toda aquela galerinha, eles indo embora, assim, bonitinho. Eu, criança, era maior que eles, assim, olhando aquilo lá. Eu falei, nossa, existe, cara. E eu lembro que eu fiquei fissurado, assim, falei, nossa, que legal. E eu lembro que muitas vezes eu fui assistir espetáculo. O teatro, ele é um, hoje em dia, tá muito aquela questão, assim, de você ir lá ver um show, né, enfim... O próprio teatro mesmo, mas é muito legal você ver uma peça de teatro. Eu tenho boas lembranças, assim, sabe? Você falou na questão das lembranças. Eu também tenho lembrança de quando eu vi um teatro de bonecos lá em Araucária, quando eu morava lá, quando eu era criança. Isso foi há 50 e poucos anos, né? E tem essa lembrança até hoje. Quer dizer, é uma lembrança muito forte, né? Ela mexe muito com a cabeça da criança, porque aquilo é ao vivo. Aquele boneco que a criança, desde né, quando começa a brincar, já começa a fantasiar os personagens, ou começa a brincar com os bonecos, e os bonecos para eles têm vida, não é? De repente, eles também se deparam com outros bonecos que têm vida própria. Para eles é um mundo mágico, é uma coisa maravilhosa, e fica na cabeça da criança, e ajuda no desenvolvimento dessa coisa toda. E eu lembro que era uma coisa impressionante, quando mudava o cenário, eles giravam. Nossa, aquilo lá era demais, assim, eu parava pra ver aquilo lá e falava, nossa, que legal, olha como é que eles fazem essa mudança. Aí vinha, claro, a pessoa puxava e trocava o cenário. Eles trocavam, giravam, trocavam o cenário. E era muito legal, né, e era muito bacana, assim. E aí, daquela época, eu ia de ônibus, aqueles ônibus, a criançada ia fazendo bagunça lá até Curitiba, depois voltava pra essa... É uma experiência maravilhosa. Nossa, era muito bom, era muito legal. Eu tenho saudade, espero que ainda, não sei como é que tá hoje, mas tomara ainda que continue levando, porque assim... criança, ela tem que estar também no teatro, vendo a arte, ela tem que ser desenvolvida, né? Independente de qual lado, música, seja pintura. Aí cada um tem a sua arte, né? Eu confesso que eu era mais da área da comunicação, mas nunca fui muito bom com pintura. Nunca fui péssimo, né? Nunca desenhava boneco palito, não. Tenho vergonha, né? Hoje, com essa questão da IA, me possibilitou também criar várias coisas, mas assim... A arte, ela muda a vida da gente, ela entra a música, nossa, como é legal você escutar uma música, quando você era criança, lembrava do Balão Mágico, enfim, eu peguei mais dessa época, né? Não sei o que você pegou quando o que você tinha saudade, assim, de artes, quando era criança, você foi assistir uma peça também, que... A primeira vez que eu tive, assim, um contato, digamos que com a arte geral, foi quando, esse eu nunca vou esquecer, foi quando eu tinha 6 anos, que minha mãe vai assistir, ela vai lembrar também. Foi no Teatro Amazonas, lá em Manaus ainda. Sim. A Thalita, só pra contextualizar, ela tem de Manaus. Aí fomos assistir uma peça que era sobre um casal e eles interagiam com o público. Eles desciam do palco, eles interagiam com o público, às vezes
É que eu não lembro sobre o que era a peça, mas envolvia esse casal. Aí, essa parte eu também nunca vou esquecer, que a moça, ela desceu do palco, ela tava com um buquê, ela saiu jogando o buquê pras pessoas, e isso fazia parte da peça. Ali, quando eu vi aquilo, eu fiquei impressionada. Tipo, a história, a questão dos atores interagindo com o público. Esse foi o meu primeiro contato. E desde então, eu e a minha mãe, quando tem espetáculo, em teatro, a gente gosta de ir. Uma coisa que a gente gosta de fazer. E eu ali com 6 anos, mesmo não entendendo quase nada sobre o que era, aquilo me impressionou de uma forma. Então, eu acredito que, sim, a criança hoje em dia ela tem que ter contato com a arte. Independente se é música, se é dança, se é uma coisa assim mais lúdica, que eu acho isso importante. Eu tenho filhos lá em casa, tenho um filho de... Minha filha tem 4 anos e 5 meses, meu filho 1 ano e meio quase. Olha, é a arte todo tempo. Eles fazem de arte. Eles fazem de arte. E eu também procuro, né, música, teatro, e eu tô lá com os bonecos, eles estão em contato, né, com o pai que é artista. Sim. A mãe também canta e toca, então esses estão ali bem encaminhados nessa área das artes aí. E que bom, quanto mais as crianças têm a possibilidade de vivenciar a arte, mais e menos tecnologia, né? Tecnologia na hora certa, seria maravilhoso. Com certeza, com certeza. Mas eu... E agora voltando a falar um pouco dessa questão de Portugal, né? O que você vê assim de diferente, por exemplo, da parte, por exemplo, do teatro de Portugal e do Brasil? Qual que são as grandes diferenças aqui? O pessoal de Portugal consome mais, consome menos, menos, digo assim, ir no teatro? O pessoal tem mais costume de ir no teatro em Portugal do que no Brasil? Hoje acho que já não acontece isso, porque tanto lá como aqui, nós temos um público de teatro muito grande, não é? Agora, eu não posso falar, eu até posso falar mais de lá do que daqui, não é? Aqui eu percebo quando tem festivais, por exemplo, o Festival Teatro em Curitiba, não é? Você vê sessões todas lotadas, com não sei quantos espetáculos, não é? É impressionante, se eu não estou enganado, é o maior festival de teatro do Brasil. Sim, acredito que seja. Acho que não é? E você vê que tem público pagante, né? E depois tem outras companhias que mantêm sempre espetáculos com muito público. Outra coisa que tem muito aqui em Curitiba, no Paraná, são os editais, não é? Que são importantíssimos para a criação de espetáculos, não é? E muitos deles proporcionam entrada livre, grátis para o público, né? Eu mesmo faço espetáculos aí dentro de editais e o público não paga nada para ver. Quer dizer, hoje está um movimento teatral muito grande. Não é? Aqui. Lá em Portugal também sempre era muito bom. Eu frequentava muito teatros e festivais e sempre tinha muito público, não é? O que Portugal tem um pouquinho de diferente é nível de espetáculos musicais. Que ali, como está na Europa, era muito fácil. Portugal é um país pequeno, né? Mas era muito fácil ver os grandes shows que estavam circulando, os shows que circulam pelo mundo, como Rolling Stones, ou Madonna, ou Coldplay. Eles agora já vêm para cá também, né? No Curitiba aqui também. Por isso que eu digo que já não tá, a diferença não é tão grande. Mas na altura, os anos que eu morava lá, não é. Mas acho que acredito que em Portugal ainda é mais fácil. Tem shows assim da Europa, e não de artistas tão conhecidos, mas de artistas muito, muito bons que estão circulando. Tem festivais lá que são fantásticos, festivais de música cômica. Tem um festival que é o Gesto Orelhudo, em Águila, que é só músicos engraçados, assim, que trabalham com a comédia, com a música, que é espetacular, não é? Mas eu acho que tanto lá como aqui, hoje a oferta é muito grande e o público também está aderindo. E bom, a gente ficou sabendo que você fez um festival dentro de um castelo em Portugal. Como é que foi essa experiência para você? Não foi um festival dentro do castelo, foi um festival na cidade de Leiria. A cidade de Leiria tem um castelo lindíssimo. E aí dentro do castelo nós fazíamos uma programação com espetáculos, não é? E cara, uma coisa assim fantástica. Até eu lembro no espetáculo dos espanhóis que a história do espetáculo deles acontecia dentro de um castelo. E aí nós levamos o espetáculo, não é, que acontecia dentro de um castelo, cenário, para dentro do castelo, de verdade. E era uma noite de sexta-feira que devia estar assim uns 3, 4 graus, não é? E o espetáculo era 9h30 da noite, porque a tradição lá em Portugal, o espetáculo do teatro é 9h30 da noite. Sempre 9h30? Sempre 9h30 da noite, não é? E mesmo sendo um festival de teatro de bonecos.
Mas tinha espetáculos durante o dia também, né? Mas espetáculos à noite sempre 9h30. Porque você tem o costume de jantar primeiro e depois ir pro teatro. E nós estávamos jantando, não é? Tomando um vinho para aquecer, porque era um frio de rachar o cano. Tinha chovido antes do espetáculo. E nós ali da organização, eu fazia a programação internacional do festival. E aí a gente tava comentando, será que vai ter público, né, com esse tempo, com essa chuva, e lá no castelo no morro, tinha que subir aquilo. Olha, parou a chuva, e aí aquele castelo, e tinha aquele, né, aquela espécie de nevoeira, aquela coisa à noite, não é? Um cenário assim fantástico, parecia um filme do Tim Burton, uma coisa assim. Cara, e o povo subindo, lotaram o salão do castelo, porque a prefeita, na altura era a prefeita era a presidente da Câmara, né? Porque lá é Câmara Municipal. O presidente da Câmara estava lá, não é? O pessoal da cultura, não é? Cara, o sucesso tremendo, assim, mesmo com todo aquele frio. E Leiria lá, essa Semana das Marionetas, na verdade, eram 3 semanas, era para 60, 70 espetáculos em todas as freguesias de Leiria, não é? Tinha os ônibus que levavam as crianças durante o dia para ver os espetáculos, depois tinha os espetáculos programados nas freguesias à noite, em salão paroquial, desculpa, ou salão da junta de freguesia, e sempre tinha um público assim espetacular. E as pessoas deliravam esse espetáculo, né? Só que era sempre aquela hora, à noite era 9h30, a gente jantava antes, preparava, dava uma esquentadinha com o vinho. E depois, esse eu fazia parte da organização. Eu criei outros 2 festivais em Portugal. Um que foi o FIMO, Festival Internacional de Marionetas de Ovar, que lá não é marionete, lá é marionetas. O FIMO eu criei, depois fiquei 3 anos na direção artística, depois saí. Hoje é um dos maiores festivais de teatro e bonecos de Portugal. Até vai acontecer agora em junho. E outro festival que eu criei também, que está momentaneamente parado, mas o pessoal lá tem interesse em voltar, até porque eu agora estou morando no Brasil, fica mais difícil, né? Que é a Casa Mágica, em Valongo do Voga, que é Águeda, não é? Ali em Águeda, onde tem esse gesto orelhudo também. Tem um festival ali que eu organizava, que era no teatro da Casa do Povo, um teatro para 110 lugares, estava quase sempre lotado. E os espetáculos também das 9h30 da noite, aquele frio. Não sei por que a gente fazia aquilo no inverno, de novembro, sabe? Podia fazer em junho, não é? A altura muito mais agradável, porque daí é muito mais Faria alguma coisa por ser no frio? Tem algum motivo específico? Não, eu não sei porque agora que eu tô falando. Não, é porque assim, acho que quando eu comecei com o festival lá com o professor Tondela, nós falamos em junho, né? Falamos em junho que ele tinha reformado o Teatro da Casa do Povo. Falei, vamos fazer um festival de teatro, vamos, mas quando é que nós vamos? Vamos fazer esse ano ainda. Aí até o tempo de organizar, e aquela coisa toda, ele ficou para novembro. Né? E funcionou muito bem em novembro, a gente continuou fazendo em novembro. Né? Mas era um frio de lascar o cano. Só que, olha, o que acontecia? Antes dos espetáculos, a gente ia pro restaurante comer bacalhau e tomar vinho, né? E depois fazia esse espetáculo. Tinha artista que até reclamava, mas como é que eu vou fazer espetáculo agora, depois de comer esse bacalhau e tomar esse vinho? Então não coma! Então não toma, não, isso não. Mas daí gerava momentos engraçados ali. E perguntando agora, você comentou da culinária, e onde que tem o melhor bacalhau de Portugal? Em Águeda. Em Águeda? Águeda. Águeda. Lá todo lugar tem bom bacalhau, né? Mas Águeda, ali onde eu organizava o festival, tem um dos restaurantes, tem 2, aliás, que cada um serve um bacalhau de um jeito, né? Mas tem ali os artistas que vão para ali ficavam doidos, e alguns deles, amigos meus, falaram, quando é que eu vou voltar a Portugal? Eu falei, não sei, não sei como é que vai ser. Não precisa nem cachê, é só me levar lá durante o festival naqueles restaurantes para comer aqueles bacalhaus lá que tá bom. Mas tem um bacalhau lá fantástico, né? É em Águeda, você perguntou? Águeda? Águeda, legal. Falando do fogo, Águeda, por ali. Bacana. Quer perguntar alguma coisa? Tá tranquila? Eu só gostaria de fazer um comentário que, nossa, cada história boa que você tá contando, sua experiência com o Trigobello, sua experiência no teatro, eu tô adorando ouvir. Que bacana. A gente tem história pra contar, viu? Olha, tem história pra contar, e uma coisa que é importante falar é que eu amo o meu trabalho. A gente, a partir do momento que ama o que faz, né? A gente é feliz e transmite isso pras pessoas, e eu digo que se eu tivesse outras vidas eu ia continuar fazendo teatro boneco. O problema é as pessoas que não tem que me aguentar outra vez. E antes da gente encerrar o programa, eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer. Você é um cara que você trabalhou com o que você gosta.
E eu acredito que durante a tua trajetória posso estar errado. Se eu estiver errado, você me corrija. Talvez também, por também estar trabalhando com arte, a gente sabe que tem toda uma questão também de preconceito. Putz, vai trabalhar com arte, você não dá nada e tudo mais. E você foi um cara que foi lá, não, eu quero trabalhar com bonecos, foi lá, trabalhou, foi para Portugal, batalhou, cresceu. E que dica que você dá para essas pessoas que hoje querem ir atrás dos seus sonhos? Dos seus sonhos, eu tenho um sonho de ter um podcast famoso, tenho um sonho de sei lá, de ter, eu quero trabalhar, quero ser piloto de avião, e muitas vezes se frustram, não vou, talvez pela rejeição, talvez por pensar que não vai dar certo. Que dica que você dá para essas pessoas? Primeira coisa é não ligar nada, absolutamente nada para o que os outros dizem. O sonho é teu. Sim. Não é? Então, o que os outros dizem não vale nada. Claro, você tem que considerar, você tem que ponderar. Teatro e bonecos não dá camisa para ninguém. Foi o que me disse um ex-patrão meu. Não é? Depois, até de uns anos, ele foi ver meu espetáculo e adorou. E depois eu já tinha casa em Portugal e convidei ele. Vai passear lá em Portugal, já. Vai lá, fica no meu apartamento que eu comprei fazendo teatro e bonecos, que não dá camisa para ninguém. Tá vendo? Então, não ligar nada para o que os outros falam, né? Outra coisa, não ficar esperando, eu fiz o projeto aqui para fazer um sonho meu, mas não foi aprovado, fiz outro projeto ali, mas não foi aprovado. Não, você tem que começar, não fica esperando um convite. Eu quero trabalhar na televisão, não fica esperando um convite para trabalhar na televisão. Eu, por exemplo, quando eu pensei, eu quero fazer programa, eu comecei a gravar no meu quarto. Eu não tinha a mínima ideia do que eu queria fazer, não tinha ideia de pôr o Trigo Belo, eu queria fazer um programa de televisão com bonecos. Eu peguei um outro boneco, comecei a gravar no meu quarto. Botei uma câmera lá, comecei a gravar. Também não sabia o que falar, nada. Eu vou ligar a câmera, cara. Eu vou ligar a câmera e vou gravar. Foi ali que começou. Não é? Então, é você começar. Você se dedicar, não ligar nada para o que as pessoas falam, não é? Correr atrás do teu sonho e começar. Eu para produzir os meus espetáculos, funciona muito assim, sabe? Eu tenho uma vaga ideia do que quero fazer, não tenho roteiro totalmente pronto. Sim, sim. Né? Eu tenho espetáculo que é a história de um cão, né? Puxa vida, o que vai acontecer nesse espetáculo? Bom, um cão pode correr atrás de um gato, pode fazer 1001 peripécias ali e tal. Eu comecei, já fiz os personagens, fui fazendo e as ideias vão surgindo. Né? É duas coisas, não pensar, não ligar para o que os outros falam, não é? E começar a correr atrás do teu sonho. Começar a realizar. Quero realizar. Quero ir para aeronáutica, quero pilotar um avião. Eu digo assim, sonhos que a gente às vezes tem. Tem o sonho de ir para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos. Tem que começar, tem que ter algum hora, você tem que começar de algum jeito. Seja guardar dinheiro, seja estudar, seja pesquisar. Primeira coisa, estudar inglês. Vou chegar lá, vou aprender. Não. Você vai chegar lá, você vai se ralar, não é? Você tem sonho para os Estados Unidos, primeira coisa, estudar inglês, não é? Sim. Segunda coisa, começar a guardar o dinheiro, né? E começar a tirar o visto. O visto, na verdade, é o último antes de viajar. Sim. Só que você pode tirar o visto, se você chegar lá falando inglês, você já vai ter uma vantagem. Sim, vai estar no caminho certo. Com certeza. Não é? Então, você veja bem, é o começo. É você pensar o que eu preciso para fazer, no meu caso, o que eu preciso fazer um programa de televisão, preciso gravar. Então, preciso de uma câmera. E esse sonho você tem desde que você era mais novo? Olha, começou... Com quantos anos você falou assim, eu quero viver de boneco? Comecei, não era de bonecos, era de teatro. De teatro, desculpa. Eu comecei fazendo teatro na escola. Tudo que tinha de coisa de teatro na escola, eu estava sempre lá, e depois começaram a me chamar. E eu participei do programa no Mário Vendramel. Meu pai, acredito que meu pai participou também. Ô, diretor, você ouviu falar no Mário Vendramel? Não, um programa muito, muito famoso aqui no Paraná. Ele era o principal nome, o principal apresentador da televisão paranaense. E eu fui lá declamar uma poesia. Que bacana. E então eu me interessei pelo teatro dentro da escola, daí até já participei no programa de televisão, você vê, do Mário Vendramel, os mais antigos aí vão se lembrar, não é? E dentro da escola eu sempre estava dentro do que acontecia lá e fui criando o amor por aquilo, né? Sim. E aí quando eu terminei, na altura chamava o primeiro grau, né? Eu ia fazer o segundo grau, que chamava na altura, como nem sei como é que é hoje. É o fundamental. Segundo grau, a gente fala segundo ano do ensino médio, eu ainda também chamo de segundo grau. Segundo grau. Eu fui lá pro estadual, fui pro estadual do Paraná, que tinha um curso de ator. Daí eu entrei no curso de ator, aí gostei cada vez mais daquilo, mas não tinha noção nenhuma ainda de bonecos. Eu fiz todo o curso de ator, fiz espetáculos de promotor,
Só depois que eu saí de lá, ainda fui para São Paulo, ainda trabalhei na televisão em São Paulo, depois é que me chamaram para trabalhar com os bonecos. Né, que uma companhia aqui de Curitiba, no Manuel Kovacic Centro de Animações. Daí que eu comecei a criar também o amor pelos bonecos. Porque é uma junção, né? Também eu desenvolvo muito trabalho de ator. Sim. Então, o ator tá sempre ali. O ator, o boneco, não é? E foi assim que começou a paixão por isso tudo. Bacana, legal. Bom, eu quero agradecer, em nome do Podcast de Mito, a tua presença aqui hoje. Eu acho que pra gente foi um episódio muito bacana. E bacana, né, escutar essas histórias, estar aqui conhecendo você pessoalmente, não por uma tela do computador. Nossas histórias engraçadas, 2 anos já conversando, gravando e falando e fazendo coisas juntos, mas sempre pela internet, né? Sempre pela internet. Mas assim, pra mim é uma grande honra e é muito legal de estar também aqui na Conexão TV junto com você, junto com pessoas boas, o Vacari, o nosso produtor, o Paulo. Então a gente tá muito feliz de estar aqui também com vocês e agradecer a Conexão TV por estar cedendo todo esse espaço pra gente gravar. Isso é muito bacana. E, gente, vou deixar as redes sociais aqui do Paulo, o canal do Trigobello, nosso projeto novo que a gente também tá criando junto. Vou deixar aqui na descrição desse episódio. Pra quem tá acompanhando pela internet, vai estar ali na descrição. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fique com Deus.